Aí, pessoal, estou hoje aqui, nosso stand aqui da Prefeitura Municipal na FEMEC, recebendo, além de um grande amigo, um grande profissional, uma das mentes brilhantes da Universidade Federal de Uberlândia, trabalha muito nos bastidores, quase ninguém talvez conheça, mas é o Milton Miranda. Cerrei fileiras com eles lá no Grupo Martins, trabalhamos juntos durante um tempo. E eu tenho orgulho demais de pertencer ao hall de amigos dele. Você tem que falar da Unitri, senão meu chefe fica bravo comigo. Ah, e da Unitri também, professor da Unitri. Sou coordenador do curso de computação. Coordenador do curso de coordenação. O currículo dele é vasto. Vocês procurem no Google, que eu acho que é mais fácil, que aqui vai faltar tempo para eu falar de tantas competências aqui do Milton Miranda. E é professor do Unitri, da Universidade Unitri, que muito nos orgulha aqui, tem uma faculdade do nível da Unitri. E recentemente eu estive lá participando, né, conversando um pouco com os alunos dele lá da computação lá. Não, a molecada adorou a sua visita lá. Porque assim, é legal quando a gente começa a contar as experiências deles, não sabem ainda, tá? O que vai esperar por eles quando eles se formarem. Então, a gente está no mercado há mais tempo, né? Já viveu várias eras da tecnologia. Aí é legal essas experiências com ele. Vou tirar meu óculos aqui que tá embaçando. Eu falei para eles lá, né? Contei um pouquinho da minha trajetória, da minha vida. E você é um cara de TI, né? Você tá na política agora, mas você é um cara de TI. E eu fugi um pouco do mundo corporativo, né? Que eu tenho muito orgulho de ter passado 17 anos no Grupo Martins. E foi uma experiência interessante para mim, né? De muito aprendizado. Eu tenho, assim, muito orgulho de pertencer e ter contribuído, né, para o crescimento do Grupo Martins. E foi uma época que estava começando, os computadores não existiam nem desktop, né? Eu acho que quem trabalhou no Martins nessa época foi muito... assim, aproveitou muito da tecnologia, porque o Martins sempre investiu muito em tecnologia de ponta, né? Mas naquela época estava tendo aquele negócio, saindo do mainframe, fazendo downsize. Sim. Aí a rede sem fio, ninguém sabia o que era rede sem fio. O Martins comprou uma rede sem fio de 900 MHz, tá? Ninguém sabia como é que aquilo funcionava. Então, essa é a primeira rede sem fio no Brasil, se brincar na América Latina, foi lá no Martins. Então, eu fui um dos programadores dessa tecnologia lá na época. Trabalhava com o GRISP, né? O GRISP era o responsável lá pelo projeto. O Jô Soares foi lá inaugurar a rede, o Transelevador. Tinha o Transelevador, né? O primeiro Transelevador lá participando do projeto. Robô gigantesco, 10 milhões de dólares na época. Imagina, 95, 96, né? Quando inauguraram isso lá. Então, tinha muita tecnologia. O próprio sistema operacional, né? O Windows, na época brigando com o sistema da IBM. O Windows 3.11? Windows 3.11. Um montinho de disquete assim. E o Martins usava o IBM OS 2, Warp. O Warp. Aí era muito bom, né? Maravilhoso, inclusive, né? E acabou perdendo a briga para a Microsoft, né? Morreu, a gente não tem mais isso. O S2, ele a IBM comprou nessa época de downsize, que o IBM vinha aquela estrutura de mainframe, né? E com um ambiente distribuído. E nessa época chegou o S2, tinha o S2 e Microsoft, qual que nós vamos utilizar? O S2, ela tinha a capacidade assim, de você se programar, fazer pequenas aplicações, desenvolver ali sistemas dentro, só que para o usuário final ele se tornava muito complicado. E foi nessa plataforma S2 porque o ambiente era concentrado ali só no mainframe, e aí com o ambiente, esse ambiente distribuído, começou a complicar, inclusive questões de segurança. E nessa época a gente estava com um problema, com a questão de backup. A IBM adquiriu uma empresa chamada Adstar, né? E o Adstar era uma ferramenta de backup para esses ambientes distribuídos. E me caiu no colo aprender essa solução, implantar no Martins. Novo, né? E sem internet, não tinha nada. Que ler para aprender. Os manuais da IBM dessa grossura. Era assim, foi fantástico, experiência assim. Eu tenho muito orgulho de ter participado, de viver do Grupo Martins. A minha carteira de trabalho só tem uma assinatura que é do seu Alair Martins, né? Cara, que é o meu empregador. Eu acho que antes de eu entrar para a universidade, eu só tenho Martins também, no então, CLT. Pois é. Porque depois eu
eu fui para São Paulo, aí fui trabalhar lá como PJ, que lá tinha essa Sim, categoria de PJ, eu nem sabia o que era, né? Aí eu abri empresa, fiquei lá um tempo. Aí o Fafá, que era, na época ele era gerente de telecom do Martins. Saudoso Fafá. Passou a ser diretor, me ligou, falou, cara, vem pra cá que eu vou terceirizar tudo, você vai prestar serviço pro Martins de novo. Então, prestei serviço pro Martins mais há 6, 7 anos. Aí, acabei indo pro lado da universidade, né? Um amigo meu me chamou para fazer mestrado lá na UFO. Eu já conheci o Alexandre Cardoso, que foi meu orientador, então bati um papo com ele lá e acabei fazendo. E bem na época, assim, tava começando esse negócio de aeronave remotamente pilotada, né? O piloto automático e tal, 2015, mas 2014, então tá bem no começo. Então eu participei das primeiras reuniões da ANAC para poder fazer a regulamentação, então eu ia direto de São Paulo, aí tinha umas reuniões bacanas lá. Descobri que meu brevet, quando eu tinha 18 anos, não valia mais, porque o meu pai não queria que eu fosse pro exército, né? E na época, se você tivesse brevet você já entrava direto na reserva. Sim. Então ele foi lá, me botou no curso, aprendi a pilotar com 18 anos, mas depois nunca mais voltei, né? Aí isso eu já tinha uns quase 30, né? Aí o cara da ANAC tava lá e falou assim, deixa eu te perguntar do meu brevet. Eu falei, cara, já era, você tem que fazer tudo de novo. Não é igual carteira de motorista, né? Que você vai lá e só faz o... Tem que fazer tudo de novo. O processo todo. Então, beleza. Então eu participei dessa parte dos drones bem no começo, cara. Então assim, a gente estava doido para colocar essa tecnologia no campo, né? Na parte de agronegócio. E já tinha umas empresas despontando, empresa brasileira. E só que assim, era tudo novo, tava todo mundo aprendendo, até a gente estava aprendendo. E a GEAP, né, que é uma empresa de agricultura de precisão, ela comprou esse avião, ele era pesado, caro, custava $120 mil. E era pesado, então ele vinha para pouso a 90 km por hora. Então todo pouso era um desastre. E as câmeras tudo caras, câmera múltipla espectral de $12 mil. Então batia no chão, quebrava, levava pedaço para tudo quanto é lado, perdia $12 mil num pouso. Aí o pessoal dessa empresa estava doido já para desistir. Eu falei, não, tô fazendo um mestrado aqui na UF, então a minha pesquisa é nessa área. Tava pensando em fazer um avião de baixo custo, com isopor. Vai de fazer de fibra de carbono, que não sei o que lá, Kevlar, para não quebrar. Eu falei, não, vamos fazer de isopor para quebrar. Porque se bater no chão, quebra, mas protege o equipamento. Barato, Aí a gente conseguiu achar um aviãozinho na China por $100. Só a parte do isopor. Cara, e levamos ele a 500 metros de altura, desligou o bichinho lá e deixou cair. Não estragou nada. Estragou só o isopor. Então, beleza, aí nós fomos nessa tocada. Então, em 2015, nós já tínhamos a solução pronta para fazer o mapeamento, né, usava o infravermelho próximo e a gente gera os mapas de NDVI. Então, o pessoal consegue ver a saúde da planta sem precisar fazer exame de laboratório nem nada. E até foi engraçado na época, porque essa empresa, ela sempre trabalhou com pivô. Então, pivô tem 2, 3 safras por ano e tal. E assim, não é muito difícil convencer o agricultor a fazer a análise de solo de um negócio desse. Só que custa R$60 o pontinho de análise. Um pivô desse de 100, 120 hectares, o cara gastava R$100 mil só de laboratório. Com esse negócio do avião, caiu para 5 mil. Porque só fazia análise onde estava ruim. Então a gente faz um mapa, tipo um mapa de calor, onde estava verde está bom, onde está vermelho está ruim. Que aí tá faltando ali? Solo no vermelho, pegavam 2 ou 3 amostras no verde só para ter controle, né, para comparar um com o outro. E o serviço caía para 5 mil. Eu até falei pro dono da empresa na época, cara, mas você tá vendendo um serviço de 100 mil, vai cair para um de 5. Aí ele falou assim, não, mas vai lá, tenta vender um de 100 mil e tenta vender um de 5, você vai ver, a gente vai ganhar na quantidade. Então é muito mais fácil vender um de 5. E a gente descartou o dronezinho, né, aquele de 4 motor na época, porque ele não tinha bateria, ele não conseguia produzir, as lavouras são imensas, né? Tô acostumado com a fazendinha do meu avô ali em Capinópolis, que era, né, 10, 15 hectares. Chega aí, um pivô tem 120. Um pivô. A gente tem cliente lá em Paracatu com 130 pivôs. Aqui em Uberlândia tem, o pessoal da Fazenda Fome, às vezes a gente viaja, assim, você vê aquela fila enorme de pivô. Então a gente começou a trabalhar com esse negócio, então a gente tem uns 10 anos de experiência nessa área. Hoje o aviãozinho já faz tudo sozinho. Sim, só fazer um parênteses aqui. Ontem eu estive participando de um podcast, né? Você falou da tecnologia e tal. Falou, olha, eu vim do mundo de tecnologia e participei, até citei o seu caso. Falei assim, há muitos anos atrás, eu conheci, foi acho que um dos pioneiros aqui. Foi, naquela época, a gente estava mexendo com avião, né? Aviãozinho, os Vantes, né? Eu falei assim, veículo aéreo não tripulado, né? Porque agora mudou de nomenclatura. Quando a
a ANAC ela conseguiu regulamentar, ela trocou o nome de VANT para aeronave remotamente pilotada. Então agora é ARP. ARP, eu não sabia. A sigla mais moderna. Mas na que fala VANT, todo mundo sabe o que é. VANT, drone, né? É o veículo aéreo não tripulado. Não tripulado. E aí eu falei essa questão da espectrometria, né, que fazia essas análises já. Falei, um tempo atrás, imagem, né, que fazia. Outra coisa interessante, que eu me lembro que você fazia, acho que ainda faz, né? A questão da topografia, né? O solo que vocês utilizavam, a gente faz a topografia, tem uma parceria com o pessoal lá de Campinas, que eles têm um add-on, né? Uma extensão pro AutoCAD para planejar o plantio. Chama AgroCAD, se não me engano. Então ele planeja o plantio e já traça a rota e coloca lá no trator. O trator segue certinho aquela rota com base na topografia. Então a gente vai com o drone, faz a topografia, faz o planejamento lá e as máquinas já vai fazendo. E depois colhe, porque como você plantou já em cima daquele traço lá que foi projetado, então a planta vai nascer ali. Então você pode pegar a colhedeira depois e de olho fechado, naquela mesma linha lá e pega. Que vai estar lá. Pega tudo certinho. Então, assim, a tecnologia de agronegócio é fantástica quando você integra com a nossa área, né? Então, assim, dá para viajar demais. O IoT agora, inteligência artificial. Os caras estão colocando sensorzinho na lavoura para medir temperatura do solo, umidade, não sei o quê. Já manda informação de um para o outro e monta uma rede mesh, então você fica tudo conectado, que é tanto sensor. Aí vem o pivô central fazendo irrigação de precisão. Quem que imaginou que ia ter irrigação de precisão? Eu estava falando, né? Porque desde 1990 até 35 anos passaram e a nossa capacidade de produção aumentou na mesma área 4 vezes, quadruplicou. Isso com o quê? Uso da tecnologia. O brasileiro, ele tem que sambar, porque, como você falou, o custo é muito alto. Os insumos, a maioria, é tudo dolarificado, né? Em dólar. Tudo em dólar. E ele tem que se virar para chegar lá, atravessar o oceano e chegar com um preço competitivo. E isso, o que acontece? Um hectare que, por exemplo, há uns anos atrás entregava 60 sacas de milho, hoje entrega 120, 90, 120 mais que dobrou, né? Mais que dobrou, quadriplicou. Aí o europeu, canadense, o norte, eles ficam malucos. O que esse povo está fazendo? A criatividade do povo brasileiro e também a questão da barreira cultural, que graças a Deus no Brasil, talvez até essa questão, né, da miscigenação e tal, se torna um pouco mais fácil de adquirir e aceitar novas culturas, novas tecnologias. Eu acho que isso tudo tem a ver, tem até, eu acho que cabe aí um estudo sociológico com relação, porque o homem do campo, por mais matuto que ele seja, ele consegue, às vezes, ter um pouco de resistência na adoção de uma nova tecnologia, mas a hora que ele percebe imediatamente que, isso aqui funciona, ele já abraça, defende e vai em busca. Eu achava que isso era um problema, porque quando a gente começou a mexer com isso, um tempo atrás, geralmente o dono da terra era aquele senhorzinho já, né? 50, 60, nossa, eu tenho 50, tô falando, chama pouco de senhorzinho. Então, de 60 anos, né? Vamos pôr mais 10 pra frente. 80 aí. Que era o dono da terra. Ele falou assim, esse cara não vai investir em tecnologia. Aí ele pega e fala assim, não, vamos fazer nessa área aqui. Pega um talhão e faz agricultura de precisão ali. Aí o negócio no primeiro ano já dobra. Ele falou, opa. Aí eu vi isso acontecer, né? Hoje não, hoje as empresas viraram tudo empresa, né? Fazenda tudo empresa. Vai aqui em volta de Uberlândia. Não pode ser outra. Não sei se você conhece da Fazenda Pombo ali, o Júlio César. O negócio dele é empresa. Chega até posto de gasolina tem lá dentro da fazenda. E não tem outro jeito para sobreviver nesse mercado, né? É igual você falou, tem que ter a criatividade. Né? Então, onde que eu consigo ganhar e economizar? E com leis, né, ambientais e leis que são impostas, muitas vezes a forceps, né? Pelos grandes metacapitalistas, influenciando que são os globalistas, né? O pessoal aí do primeiro mundo, né? Que na realidade a gente sabe que não tem muito interesse no desenvolvimento da África, do Brasil, que tem uma capacidade enorme, né, de produção, de riquezas naturais, né, um clima muito favorável, uma terra muito boa. Quando a terra não era boa, que eu estava falando ontem, né, em 70 ninguém queria o Cerrado Mineiro vir. Aí foi aquele trabalho do Alisson Paulinelli, né, que transformou através da Embrapa, transformou a terra aqui do Cerrado, e hoje todo mundo planta até uva, né? Eu estava vendo aqui o pessoal plantando uva, manda a uva em caminhões refrigerados para o sul,
porque lá eles têm a tecnologia, tem para produzir os melhores vinhos, está ganhando prêmios. Então, assim, você vê que tem muito espaço, né? É engraçado que o berlandense não conhece a região, né? Vou dar meu exemplo, né? Eu nasci e fui criado aqui. Aí comecei a desenvolver esse avião, então eu ia pro campo para poder testar o avião. Sim. Aí tinha plantação de laranja aqui em Uberlândia gigante, eu não sabia que Uberlândia plantava laranja. Aí você anda um pouquinho e vê aquele tanto de ema no passo. Gente, tem ema aqui em Uberlândia. Então, o pessoal de Uberlândia devia conhecer mais a área rural, né? Ó, tem um queijo, ontem eu estava no stand aqui, são 28 startups que estão aqui, né? A Convite fez um chamamento público à prefeitura. Ontem eu estive conhecendo aqui, cada uma com a solução mais interessante que a outra. E conheci também alguns espaços aqui, que tem o pessoal da Emater, o pessoal do Novo Agro, né, que é um programa da prefeitura, e eu convido vocês a estarem aqui prestigiando. Eu vi mel de excelente qualidade, vi um queijo premiado na França, inclusive aqui da nossa região. Tem uma rota do queijo que nós temos aqui. E a gente que é bebedor de café, o que tem de café? Bebedor de café aqui na nossa região é riquíssimo nisso. Inclusive, existe uma ideia nossa, ô Milton, de fazer Uberlândia, porque Uberlândia não consegue produzir, por exemplo, o melhor café. Ainda não. Eu não duvido daqui um pouco, Uberlândia aí já começa a produzir. Mas nós temos Araguari, né, nós temos Patrocínio, nós temos várias cidades aqui no nosso entorno do Alto Paranaíba, né, e também do Triângulo Mineiro, que produzem excelentes cafés que são exportados aí e ganham medalhas aí nesses torneios internacionais aí. E para a gente desenvolver isso, porque o melhor queijo está aqui próximo, o melhor café está aqui próximo, a melhor cachaça está próximo. Por que o Uberlândia não vai ser esse hub aqui e fazer uma grande feira concentrando até vinho mesmo, né? Ah, o Uberlândia produz vinho? Não, mas nós temos aqui perto gente que produz vinho da melhor qualidade. Então vamos unir e vamos fazer isso, fazer daqui um centro de amostras, né? E de amostra mesmo para as outras regiões do Brasil, outros interessados aqui. Fica assim, nossa responsabilidade agora aumenta, né? Porque a gente é da área de tecnologia, agora tem que integrar isso aí tudo, enfiar as coisas ali dentro, fazer funcionar, botar IoT, botar a realidade virtual. Sim. A realidade virtual foi um caso, que ontem também tinha o pessoal um expositor aqui, eu vi um laticínio, né? Eu me lembrei do projeto, até comentei. O pessoal falou assim, olha, um amigo meu desenvolveu, inclusive estava uma parceria com a CEMIG, que ele, através dessa tecnologia de realidade virtual, ele consegue entrar numa subestação, ligar, desligar disjuntor, então assim, ver tudo que tá acontecendo. Aumenta a segurança enormemente, a eficiência, a rapidez no atendimento, então assim, são coisas assim, maravilhosas que a tecnologia está nos trazendo aí. Um projeto de pesquisa tem lá na UF, então por isso que eu estou sempre lá na UF, né? Eu participo lá com o pessoal do grupo de realidade virtual aumentada, lá sob o comando do Alexandre Cardoso. Então quando você conheceu esse projeto, ele já era inovador, né? Sim. Hoje ele está muito melhor. Os caras integraram lá a realidade aumentada, então você chega com um iPad assim na frente do disjuntor, e você consegue ver as peças dele que você vai trocar. E assim, já evoluiu, né? Já fez esse mesmo serviço para a Eletrobras, lá para Furnas, para a Eletronorte. Então eu já fui até lá em Porto Velho voar com o drone, então a gente voou com o drone, reconstruiu em 3D, né, a subestação inteira. Então essa tecnologia melhorou demais, tá fantástico hoje. Integrando isso com realidade virtual, né? Então, igual você falou, o cara de dentro do escritório, ele nunca foi na subestação. Ele consegue ver a subestação, andar lá dentro, desligar uma chave, ver a chave desligando, ligando. Só lembrando, quando eu estava na área tinha minha empresa, atuava na área de tecnologia, eu falei assim, ó, surgiu uma nova ideia, uma nova tecnologia, eu ouvia dizer, isso parecia que estava muito longe, eu ligava para o Milton, tal, não, vem aqui conhecer, porque é impressionante, toda vez que falam alguma coisa, a hora que eu chego lá, eles já têm um protótipo, eles já estão trabalhando. É ele e o Gerson Lima também, né? Lá da CGW, eu até botei a camisa dele hoje fazer moral. O Gerson Lima, um abraço, Gerson. Porque, é um grande amigo, companheiro, um cara também de uma mente brilhante, por isso que os dois, eu não sou funcionário dele, não, nem sócio, mas a gente está sempre junto, então assim, ele tem uma ideia lá, eu abraço, eu tenho uma ideia, ele vem e abraça. As ideias dele são... Ele derrubou o meu drone lá em Porto Velho, que eu falei pelo Gerson, não tem bateria suficiente. Ele, não tem, pode ir. Aí acabou a bateria, o drone caiu. Ele falou, rapaz, estava mesmo em bateria. Tá, bem que você falou.
Você tem razão. É. Mas assim, eu quero que você fale um pouco da sua experiência que você teve, né? A experiência até dramática, né? Porque o caso aí do atendimento da sua sogra, porque tem uma coisa sobre telemedicina. Telemedicina, durante o nosso processo de transição, né, do antigo governo para esse governo, Paulo Sérgio Pellicer, eu tive a oportunidade, né, de contribuir, né, falando para o Paulo, não está no nosso radar, nosso programa de governo e nem nos 100 dias. O que você acha da gente trazer telemedicina de uma maneira eficiente e que de fato funcione, né? Tanto o secretário, Dr. Denilson, quanto o Paulo Sérgio abraçaram, né, essa ideia, acharam muito pertinente, e o Paulo, ele tem uma cabeça muito boa com relação a isso. Ele é aberto assim, se fala assim, ó, vamos reduzir custo, vamos atender melhor, vamos cuidar do povo. Inclusive ontem numa reunião com todos os prefeitos, eu até brinquei com ele, falei, Paulo, eu achava que você, quando falava na nossa campanha, né, a gente percorrendo as ruas, nossa missão, o governo Paulo Sérgio Pellicer, é o quê? Cuidar do povo. E eu achava que o Paulo estava falando cuidar do povo de Uberlândia. Quando ele participou da primeira reunião na ANVAP, né, que a Associação Mineiros dos Municípios do Alto Paranaíba, né, e de outras associações também de municípios aqui, como a Anvale, né, o discurso dele, eu falei, Paulo, você me enganou, de certa forma, brincando, né? Que eu pensei que você estava falando cuidar do povo de Uberlândia. Não, você quer cuidar do povo da região. Da região toda. Né? Inclusive, até o prefeito de Araguari fez o brinquedo, falou assim, é o nosso governador regional, porque o Paulo se tornou e está cada vez mais se posicionando como um grande líder, né? E essa é a missão. E o que está ardendo no coração, tanto meu quanto dele? É cuidar e entregar os melhores serviços, devolver ao cidadão cada centavo, cada taxa, cada dinheiro que ele paga, impostos, em melhor serviço. A arrecadação caiu bastante, tende a cair, mas se tem uma coisa que brilha, né, nos olhos do Paulo e arde no nosso coração, é fazer mais com menos. E para isso, telemedicina tem tudo a ver com esse nosso desejo, porque a gente entende que pode ser uma importante ferramenta, como já é utilizado em outros países. Eu quero deixar aqui o Milton agora para falar um pouquinho dessa experiência que ele teve na Inglaterra, não é isso? Londres? Assim, antes de eu contar a história, eu vou só aproveitar para parabenizar, né, o trabalho de vocês. Você não precisa, porque, né, a gente é parceiro há muito tempo, mas esse negócio de ter uma pessoa de TI na prefeitura, acho que pela primeira vez, né, pra gente vai ser muito interessante. Eu tava vendo ontem no seu Instagram, você postou lá o Wi-Fi dentro do ônibus. Sim. Cara, isso aí dá para fazer tanta coisa, mas tanta coisa, porque você sabendo onde o ônibus tá, você consegue botar uma plaquinha lá falando que hora exatamente o ônibus vai chegar, igual tem na Inglaterra. Sim. Deixa eu pegar o ônibus lá e falar assim, ó, o ônibus tal vai chegar daqui 1 minuto. Sim. Você marcava 1 minuto, ele tava lá. lá. Então ele é rastreado. Você pode botar um botão do pânico, tá acontecendo alguma coisa lá dentro, a pessoa aperta um botão, todo mundo fica sabendo, porque tá conectado. Então dá para fazer um monte de coisa. Então nessa oportunidade que eu tive de ir lá na Inglaterra, um pedaço da minha família mora fora, a sua também, né? A Valéria tá nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos. Então Boston, né? a gente acaba, né, tendo essa experiência de ir para fora de vez em quando. E minha mãe teve um problema com leucemia em março do ano passado. E foi fazer o tratamento lá no hospital, lá pertinho de Londres, na região metropolitana de Londres. Então descobriram rapidamente que era leucemia, começou o tratamento imediatamente. E agora em dezembro, eu fui lá, fiquei dezembro e janeiro lá, fiquei tempão lá, né? O povo vai achar que eu não trabalho, né? Eu tava trabalhando remoto, viu, gente? Fiquei acho, quase 40 dias lá. Eu tive a oportunidade de levar ela em duas vezes no hospital. Já começa que o hospital é fantástico, né? O hospital do câncer aqui de Uberlândia, eu também acho ele fantástico. Ele é, assim, o que tem de melhor, né? Você chega lá, tanto que a pessoa bem tratada, então assim, é muito bom. Mas lá é melhor ainda. Os caras conseguiram fazer um tratamento melhor. E o que eu achei mais legal de tudo foi as consultas. Toda vez que era lá, eles perguntavam, você prefere a próxima consulta presencial ou remoto? Porque às vezes é só um retorno. Então ela fez uns exames de sangue lá e o hospital fica a 1 hora de distância da casa dela. Sim. Então quer dizer, a senhora prefere andar essa 1 hora, quer que o médico te liga? Sim. Então, né, você tem essa opção. Eu tava pensando nisso, nossa, vou dar essa ideia pro Delay, porque imagina, se você fizer isso só com os retornos, já mata metade da fila. Já mata metade. E tem outra coisa. Milton, eu sempre me doeu muito assim. A pessoa vai no UAI. Por quê? Muitas vezes ela vai no UBSF, ou no final de semana, geralmente é o UBSF. Infelizmente, a ideia é estender esse horário do atendimento.
Estamos aí com o Sabadão, né, que acontece de 15 dias da saúde, que tem antecipado muitas consultas. Mas a gente sabe que saúde é um saco sem fundo, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma demanda muito grande, porque ele não atende só o povo de Uberlândia, atende também de toda a região. Pra você ter uma ideia, segundo, a gente sabe que está subestimado isso, mas o IBGE coloca 750 mil habitantes. Nós atendemos quase 1 milhão de CPFs, só em 2023. A região inteira vem para cá. A região inteira vem para cá, porque é uma referência. E o que acontece? O AI foi feito para quê? Urgência e emergência. Mas você acorda num sábado, por exemplo, você está com dor de garganta, uma indisposição gástrica, às vezes uma conjuntivite, dor de ouvido. Você não vai no BSF, porque mesmo se você for no BSF, via de regra, você não vai ser atendido naquele dia, vai marcar para 2, 3 dias. Pô, daqui a 2, 3 dias o que eu vou fazer? Eu vou ficar tomando um analgésico, que é o que é liberado nas farmácias? Eu não vou fazer o meu tratamento. Então o que acontece? Eu acho que assim, a gente utilizando a telemedicina de fato e não fazendo de conta que temos um telemedicina, e agora a gente está com esse propósito, o Paulo está dando vazão a isso, é o quê? Bom, você vai na unidade de saúde, entendeu? Tem a ideia da gente é criar esses quiosques, né, lá de atendimento, lá na unidade de saúde, dá a opção para o cidadão, se quer atender remotamente, virtualmente. O cara está com uma dor de garganta, o médico pode fazer uma análise ali, inclusive tem algumas soluções, Milton, que são até mais rápido. Para fazer um eletrocardiograma, o cara consegue fazer remotamente, entendeu? E entregar esse resultado, ele tem isso com SLA, lá no contrato, ó, em 10 minutos eu te entrego o resultado. SLA é coisa de técnico de informática, é um acordo de nível de serviço. Service Level Agreement, é isso aí. A gente embala, né? A gente tem embala, a gente está acostumado, mas o nível de serviço é importante. Nível de serviço, e isso leva ao quê? Meritocracia. Aquele médico, aquele funcionário, aquele que está trabalhando bem, vai ser melhor reconhecido. Eu comentei disso com um professor amigo meu que vai na UAI de vez em quando porque ele toma um remédio lá que precisa de receita. Falou, eu vou lá, fico a tarde inteira esperando. Pode pegar a receita. Para ficar 1 minuto com o médico. Eu falo, como é que você tá? Bom? Tá aqui a receita. Porque ele sabe que é um tratamento contínuo. Então, pessoal, se tivesse um negócio desse, eu não ia lá mais. Quem que nunca reclamou de chegar, não só no serviço público, mas em particular, eu tenho vários casos desses, de a pessoa se queixa. Sentei na frente do médico, ele não aferiu minha pressão, ele nem olhou para mim. Deu nem bom dia, né? Ficou só lá no computador. Nem bom dia, ficou lá, tudo bem, tá. Que você tem, né? É tipo a fila de produção. Olha, com a telemedicina não tem jeito, ele vai ter que olhar para você, entendeu? Ele vai olhar para o paciente. Então, é claro que isso, como quero falar, não acontece só no serviço público, infelizmente acontece no serviço público e no privado. Outra coisa que nós trouxemos para o plano de governo, né, do Paulo Sérgio, que era o plano de governo nosso, do deputado Caporeso, que era então candidato, né? Enfim, o que nós trouxemos foi o incremento, o aumento das especialidades médicas através monitores, né? Já existiam algumas. A gente quer ampliar isso para que aquele oriundo da faculdade de medicina, que às vezes, por incrível que não passa por uma residência, que a residência dá bagagem para o profissional, mas nem sempre ele consegue, ele está lá atendendo o paciente, ele tem dúvida com relação a uma determinada doença, a um diagnóstico que ele quer ser mais preciso, ele pode falar com um médico que já tem experiência, especialista de 30, 40 anos às vezes, e ele tem muita experiência para passar para esse jovem médico. Então, a nossa ideia é melhorar o serviço de saúde nesse sentido, integrar isso tudo, né? E eu acho que a telemedicina vai ser um ponto no futuro, quem sabe, o cara está na casa dele, ele fazer uma chamada, né? E em 40 minutos ele já tem o cadastro dele, mas ele é atendido, ele já tem a receita médica para ele comprar o antibiótico, o medicamento e começar o tratamento dele. E, eventualmente, caso haja uma complicação, não haja melhora naquelas horas ou dias iniciais, ele voltar com atendimento ali também, e o médico, não, você precisa de um atendimento presencial. Essa é a nossa ideia, é cuidar bem do povo. E essa experiência que ele trouxe, né, falando da Inglaterra, né, de dar a opção, o retorno, para que precisa ser presencial? Por que não remoto? Outra coisa que eu achava muito legal lá era assim, foi lá, fez a consulta dela e o pessoal falou assim, você tem um exame de sangue amanhã, deixa eu tentar fazer ele hoje. Eu já resolvia lá mesmo, não precisava nem voltar no outro dia fazer esse exame de sangue. E outra coisa que eu achei legal também é o remédio.
quando eles receitam remédio para ela não pega lá no hospital, vai pegar numa farmácia, perto de onde que ela mora. Então ela chega na farmácia perto de onde que ela mora, se identifica, já está o saquinho pronto esperando ela. Ah, isso ótimo. é fantástico. Eu comentei isso com esse professor amigo meu, eu falei assim, ó, eu vou lá pegar a receita, vou pegar um remédio. Esse remédio eu não preciso tomar ele todo dia. Eu tomo ele de um jeito diferente. Nossa profissão é meio ingrata, né? Porque a gente, além de tecnologia, tem que saber da profissão dos outros. Então, eu não sei dessa parte de medicina. Minha esposa formou agora em Direito, eu estou tentando fazer um sistema para ela lá, então eu estou tendo que aprender tudo. Então é isso, a gente vai para uma área, a gente tem que aprender. Tem que aprender imagina um pouco de tudo. Você já deve ter falado com um monte de médico. Então, assim, eu não sei como é que é, sei que não precisa tomar esse remédio todo dia. E o que o governo faz, né? Ele te dá o remédio para todos os dias, porque ele não sabe que dia que você vai tomar. Então, desperdício. Só se tivesse um controlezinho desse, eu vou lá, faço o atendimento remoto com o médico, ele me receita um comprimido a cada 3 dias e eu vou lá num posto em algum lugar da cidade só para pegar o remédio. Não pego nem fila nem nada. Acabou, resolveu o problema. Estou dando palpite numa área que não é minha, né? Eu nunca mexi com a parte da medicina. Não, mas eu acho, Milton, que tem uma característica, por exemplo, a gente na área de TI, aí você vai desenvolver um sistema na área contábil. Você tem que saber o mínimo do contábil, financeiro, de vendas, e isso acontece, né? É inerente da nossa profissão. Vou te dar contar uma história engraçada do meu avião. Eu passei lá 1 ano projetando ele, né? Na hora que ele estava redondinho, decolando sozinho, voando sozinho, pousando sozinho. Beleza, agora eu preciso achar alguém para me vender isso. Aí eu tenho um monte de contato, né? Aí alguém falou assim, tem um fulano lá em Bom Jesus, no Goiás, que tem 30 mil hectares de cana, ele vai gostar desse avião. Marquei com o cara, viajei, acordei cedinho, viajei para lá, levei o avião. O cara me recebeu super bem, a fazenda é uma empresa, né? Tanto de caminhão, então é uma empresa. Aí fomos lá, fizemos o voo. Ele falou, cara, esse avião serve muito legal, gostei demais. Para que ele serve? É difícil. Porque eu foquei na parte da engenharia, da tecnologia. E não da solução do negócio para ele. É esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado, principalmente nessa área pública. Imagina, o pessoal empolga lá com algum projeto, o vereador, por exemplo, viaja na maionese. Aí você desperdiça dinheiro. Na área de vigilância, né? Eu tive recentemente com o embaixador de Taiwan, ele falando das feiras, né? E tem várias soluções na área de segurança, né? Na área de trânsito, né? E a gente compartilhando ali, ele falando de algumas tecnologias, né? Então eles têm um VANT, né? Que sai sobrevoa a cidade. Então ele já tem, né? O mapeamento, né? Via biometria, né? E reconhecimento facial. Não difícil, sobrevoando. Pega o cidadão no centro, né? Aquele monte de gente tá. Esse aqui suspeito. Vai dar o zoom, pega, leva. Ainda pode seguir ele, né? 5 minutos depois tá prendendo o cara. O cara às vezes tá, entendeu? Já cometeu ou é um cara que tá fugitivo, alguma coisa assim. Então tem essa. Tem uma outra que até eu tava com Acho que o seu Benito. Fez isso lá em São Paulo, Ele fez, tá fazendo algo semelhante lá. Tem ele falou assim, tem, por exemplo, o cara que ele tá na faixa de trânsito, tem sensor. Então, ele não atravessou na faixa de pedestre. Aí ele acaba de atravessar, chega um SMS, você atravessou fora. Aí eu peguei e já fiz assim, né? Aí ele pegou e falou assim, tem uns problemas aí com relação à liberdade. Falei, pois é, porque segurança é uma coisa muito complicada, né? E você tem que saber, porque é uma linha tênue, porque se você começa, igual na China é feito, né? Tudo que você faz lá, você recebe pontuação. Então é o Estado muito forte em cima do cidadão. E é uma relação de forças totalmente de desigual, né? Porque o ser humano tem todas as capacidades, mas quando você coloca sensores, câmeras e tal, fica muito difícil. Então é complicado, a gente tem que pensar sobre solução. Mas tem muita coisa a agregar e fica coisa boa. Mas provavelmente a gente não vai escapar muito disso, né? Porque a violência vai aumentando e não adianta, né? Você aumenta a segurança, perde liberdade. Justamente. É inerente à outra. Até quanto segurança é boa. Infelizmente vai acontecer disso, né? A gente vai perder algumas liberdades, eu acho que no futuro não vai ter como. Mas isso aí é em função do seguinte, quando o cidadão, porque é o Estado querendo prover segurança para o cidadão. Eu sou armamentista, eu acho que
o Estado será ineficiente. Sempre. A não ser que ele seja tem um olhar do grande irmão, como em 1984, George Orwell, né? Que tenha você não faz nada sem ele saber. Um drone em cima de você, que ele está sabendo de tudo. Quando ele consegue, o cidadão, num futuro, aquele que desejar andar armado pelas ruas, eu acho que aí, porque a paz só existe quando existe uma relação de forças iguais ali, né? Quando tem um que tem mais, que hoje é o bandido que tem, o cidadão não tem essa capacidade, a luta fica desigual e sempre, geralmente, o crime está vencendo, infelizmente. Uma outra coisa que eu achei legal em Londres é que lá tem câmera para todo lado também, né? Aí a minha irmã, a gente foi passear com ela no carro dela, minha sobrinha dirigindo. Aí minha irmã falou assim, não, anda mais depressa um pouquinho. Aí a minha sobrinha, não pode, aqui é só 40 milhas. Aí a minha irmã, não é 70, ela, mãe, é 40. Aí ela falou assim, não, pode ir, ela vai receber multa. Aí foi, 70 milhas. 3 dias a multa estava na casa dela. Eu estava lá na hora que o moço do correio entregou 100 libras de multa. Pois é, olha só. É o que eu falo, é o pênalti, né? Então, e assim, ó, você pega as cidadezinhas menores, perto de Londres, todas elas têm essa tecnologia. Todas. Você não pode avançar o limite que você é fotografado. Eu lembro quando o antigo, né, governo, que praticamente sempre tentou destruir o Brasil, ainda não conseguiu, né, e está tentando agora novamente, mas eles criaram, né, a placa, né, naquele Sul-Americana, e tinha um chipzinho, segundo eles, é para prover maior segurança, mas a gente sabe que aquilo é um controle, né? E tem algumas pessoas, o cidadão comum, vamos dizer, o afegão médio, fala, nossa, que bom, porque vai colocar esse chip, vai ter segurança. Rapaz, isso aí é controle social, presta atenção. Graças a Deus o Bolsonaro acabou com isso, além do custo altíssimo, né? Que na realidade existia todo um aparato ali, a gente sabe, de negociatas para todo mundo se dar muito bem com relação à implantação. Imagina dar manutenção nisso, trocar bateria. Não, a gente sabe como é que é o modus operandi. Essa tecnologia de drone começou, né? Tinha um monte de viagem, né? Uma delas era sobrevoar a criação de gado e contar o gado. Isso. Aí como é que você vai fazer isso? Eu me lembro, tinha uma limitação. A ideia era colocar o brinco. Do brinco, né? Só que o RFID, né, que é a tecnologia que transmite o código, ela é limitada, ela é passiva, né? Então você manda a onda, ela vibra uma anteninha lá dentro do chip, ela gera uma energia pequenininha e consegue devolver o código com essa energia pequenininha. Só que dá 15 metros, 16 metros de distância no máximo. Sim. Então que é o que os pedágios usam hoje. Agora, sei lá, tô falando pro Diego mais cedo. Quanto mais alto você voa, maior a produtividade, você cobra uma área maior. Então, se você voa baixo demais, você não, imagina, você vai contar 100 gado, você não vai gastar dinheiro com isso, você vai gastar dinheiro para contar 3 mil. Então, 3 mil é um pasto muito grande. Então, você tem que voar alto, voar baixinho, então tem que voar alto. Aí, como é que faz? Tem que botar, então, com a tag ativa, com bateria. Aí é mais caro. Aí, imagina, trocar 3 mil baterias. Ficar vigiando, essa aqui acabou, não, essa aqui não. Acabou, então não vamos contar o gado. A gente tem que partir para outras soluções. É melhor passar todo mundo para dentro do curral e contando. Pegar o boiadeiro lá e Ô Milton, foi muito bom esse bate-papo, te agradeço demais. Nossa, a gente falava muito. Primeiro ainda, pela amizade, a gente tem aqui, dá acho que uns 24 horas ou 36 de podcast. Ideia tem demais, fácil. Né? Além das ideias, nós estamos partindo das questões já realizadas, né? Da nossa história. Agora, em termos de ideias aqui, se a gente começar a viajar aqui, acho que dá uma semana de conversa aqui. Pra gente que é da área de tecnologia, deu para ver que esses primeiros 100 dias já começaram a mudar as coisas. Então, assim, a minha esperança é que a gente vai ser cidade de primeiro mundo em breve, né? Uma Smart City aí para servir de exemplo. Milton, obrigado. Tá? Deus te abençoe. Continue aí nessa sua tem muito trabalho ainda pela frente, né? Com essas ideias muito boas que você Vamos pra Lua agora. Tá, vamos pra Lua. Não, pela primeira vez vamos pra Lua, viu? Eu não caí nessa que já for, não. Até mais, pessoal.